Nada além do sangue. Você pode dizer isso? Nada além do sangue. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. É nada além do sangue. O sangue é que nos conduziu até o trono. Foi o sangue que nos conduziu até o trono da graça. Podemos nos achegar hoje a Deus por causa do sangue. Foi por causa daquele sacrifício. Foi por causa daquele tão grande amor. Foi por causa daquela tão grande salvação que hoje nós temos acesso ao coração do Pai. Não somos mais inimigos, não somos mais agora prisioneiros, escravos do pecado, mas somos livres, livres para uma nova escolha, livres para um novo estilo de vida, livres para vivermos uma nova vida, livres para fazermos a vontade do Pai, livres para escolhermos sermos santos como Ele é santo, livres por causa do sangue. Você pode dizer isso? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque hoje nós podemos nos achegar a Ti. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos adentrar na Tua presença. Obrigado, Pai. Sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido, nós podemos estar na Tua presença. Fomos feitos justiça Tua, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor criou um propósito e nos deu o privilégio de cumprir este propósito. Nos criou para podermos cumprir um propósito. E esse propósito nos trouxe até aqui hoje, Pai, até Portugal. E estamos cumprindo o nosso propósito. Estamos avançando. Estamos crescendo como igreja, estamos crescendo quanto homens e mulheres de Deus que foram lavados e redimidos no Teu sangue, crescendo na Tua palavra, sendo fortalecidos e fortificados, forjado o caráter de Cristo em nós dia após dia. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós não desprezamos os pequenos começos, mas reconhecemos nos pequenos começos
escada, um caminho de segurança para alcançarmos obras maiores, para alcançarmos o plano perfeito, a plenitude daquilo que o Senhor um dia escreveu a nosso respeito. Grandes coisas estão por vir. Os pequenos começos, eles precedem grandes avanços. E nós estamos avançando. Nós estamos avançando. A aceleração vem do Senhor para nós. A aceleração vem do Senhor para nós. E nós vamos correr esta carreira. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Amados, eu queria compartilhar com vocês a respeito dessa questão, a respeito do avanço. Pequenos começos precedem grandes avanços. Amém. Amém? Amém. Por que eu quero compartilhar sobre isso? Porque nós estamos nas portas de algo grandioso e glorioso que está por vir para as nossas vidas. Amém. Algo que nasceu no coração de Deus e Ele nos deu a visão para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele sonhou para este lugar. Amém. Amém? Queridos, há pessoas espalhadas por esse norte desse país que precisam ser alcançadas, com a palavra da fé, com a palavra que transforma vidas, com a palavra que traz libertação, com a palavra que traz cura, com a palavra que traz salvação. E nós somos os portadores dessa boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a boa nova. Amém. Aleluia. E as pessoas, elas, antes mesmo de lerem a Bíblia, elas vão ver a Bíblia em nós. Amém. A Bíblia que as pessoas lerão somos nós. E se nós estivermos apresentando uma letra de difícil compreensão, a culpa não são das pessoas, a culpa é nossa. Porque nós é que temos que apresentar na linguagem delas a palavra de Deus através das nossas vidas. Amém. Mas o que acontece quando você pega um livro numa língua que você não desconhece? Aquilo se torna algo estranho para você, você não entende uma só linha. Certa vez eu vi uma Bíblia em uma língua oriental, com aqueles símbolos. Eu não entendi nada do que estava ali, se lia de frente para trás, se era de trás para frente, se era de baixo para cima ou se era de cima para baixo. Eu não entendi absolutamente nada. Por quê? Porque aquilo para mim não era familiar, aquilo para mim não dizia respeito. As pessoas assim também, elas precisam ver em nós algo que seja semelhante a eles, algo que identifique, algo que seja acessível aos olhos, acessível à linguagem. Então elas vão ver a palavra em nós, como? A partir de atitudes concretas de amor, que revelem amor a elas, para que elas possam ler e ver. Ler e ver em minha vida e na sua vida o quanto elas são importantes para Deus. Amém? Não pode, querido, apresentar para um português, nós não podemos apresentar para um português um livro da nossa vida escrito em mandarim. Ele não vai entender.
Nós precisamos apresentar para o povo português uma Bíblia, através das nossas vidas, escrita em português, de Portugal. Amém. Amém. Eles precisam ver isso em nós, eles precisam ler isso em nós, eles precisam ver o amor de Deus em nós, e nós não podemos desmerecer pequenos começos. Nós não podemos desqualificar, mas são só 5, são só 8, são só 10. Hoje pode ser 5, 8, 10, querido, mas amanhã serão centenas. Amém. Amém, queridos? Amém. Para chegar a 100, você tem que ter um. Você nunca vai conseguir chegar a 100 de uma única vez. Isso não é uma empresa. As coisas não são assim. Nós temos que alcançar as pessoas. Nós não estamos aqui para poder pescar no aquário de ninguém. Nós estamos aqui para alcançar uma vida após a outra. Amém. É uma a uma. E isso sou eu que vou fazer, o Alessandro vai fazer, a Lisiane vai fazer, a Kelly vai fazer, e tantos quantos chegarem para nós, vamos fazer. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vai ter tempos, nós vamos viver isso, querido, que nós vamos jogar as redes e virão centenas, de uma única vez. Eu creio nisso. Mas o nascimento de uma igreja começa de um por um. Jesus, para poder formar a igreja dele, ele começou com seus discípulos, chamando um por um. Depois, a igreja espalhou. Pedro pregou e multidões se converteram. Mas começou com um a um. Nós estamos fazendo um trabalho de base, muito bem feito, para que na hora que nós lançarmos as nossas redes de fato e de verdade, venham multidões. Amém. Amém? Amém. Porque aquilo que eu e você temos, querido, dentro de nós é muito precioso, é algo rico, é algo que as pessoas precisam, só que elas não sabem ainda. Elas não sabem ainda, mas vão saber. Vão saber através daquilo que eu e você demonstramos a elas. Na hora que o mover de Deus começar a agir no nosso meio, nós vamos ver coisas grandiosas, amém, obras maiores. A unção é dele, a glória é dele, o mover é dele, o poder é dele, para a glória dele. Amém. Aleluia! Queridos, aquilo que nós temos visto já acontecendo aqui, no nosso meio, já nos aponta, já nos sinaliza para grandes coisas acontecendo no futuro. Amém. Mas não vai demorar. Não vai ser rápido. Amém. 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 Porque as coisas estão assim. Deus está com interesse que as coisas aconteçam rápido. O que precisava nós fizemos, era dar o passo de fé, colocar o pé na água, começarmos, e a coisa aconteceu. Agora, querido, a provisão é dele. Aleluia. O mover, os sinais é dele. Glória. E ele vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. É ele quem faz, querido. Não precisa que eu e você nos preocupemos. A nós só nos cabe fazer aquilo que está nas nossas mãos. É como aquele homem que saiu a semear. Ele pegou, jogou a semente na terra, virou as costas e foi embora descansar. Ele foi descansar, querido, porque ele sabia que agora não depende mais dele. Agora é o Senhor que vai fazer a chuva vir. É o Senhor que vai fazer aquele milagre da natureza brotar ali e gerar a produção daquilo que a semente que foi lançada. Ali ela vai produzir, ou uma árvore, ou um fruto, ela vai gerar alguma coisa a partir daquela semente no futuro. Amém. Mas o trabalho acabou ali. Ele foi descansar. O crescimento vem do Senhor. Amém.
É óbvio que daqui a uns tempos o agricultor vai ter que voltar ali e vai ter que tirar uma erva daninha que porventura tente sufocar a planta, vai ter que cuidar, ter os cuidados, é claro. Mas o crescimento, querido, o crescimento quem vai dar é o Senhor. Homem nenhum tem o poder de fazer com que aquela semente germine. Homem nenhum tem o poder de fazer com que a semente germine. Nós temos que reconhecer isso, a grandeza de Deus, é o poder de Deus. Ele é tudo em nós. Amém. Amém. Sabedores, querido, nós temos que ser sabedores do nosso lugar. Do nosso lugar. Somos cooperadores, é Ele. É Ele, é para louvor do nome dEle, é para a glória do nome dEle, querido. Na hora que as coisas acontecerem, a gente tem que logo dar crédito a quem é merecedor de crédito. É Ele. O Senhor de toda a glória, o Senhor Jesus, é Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo. Em 1 Timóteo capítulo 4. Você achou que eu não ia ler a Bíblia hoje, é? Não, abre aí. 1 Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4. Pequenos começos precedem grandes avanços. Diz assim, versículo 11: ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso, fala comigo, o teu progresso. O teu progresso. Agora fala assim comigo, o meu progresso. O meu progresso. A todos seja manifestado. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém. Amém, queridos? O apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo a Timóteo. Aquele jovem ali, eu fico imaginando a responsabilidade que Paulo atribuiu a ele. Cuidar de uma igreja. Um homem que era um jovem, filho na fé de Paulo, e ele pega e atribui a Paulo atribui a Timóteo a responsabilidade de cuidar de uma igreja. Eu faço uma ideia, as coisas que passaram na cabeça de Timóteo na hora que ele assumiu essa responsabilidade de cuidar de uma criança, de uma igreja que está crescendo, que está começando a crescer. E eu tenho certeza que a igreja que Timóteo era responsável expandiu, cresceu, avançou. Amém? Agora, ele fala assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze, pode estar falando diretamente a Timóteo, olha, não despreze a sua mocidade, não, mas pode também estar dizendo assim, olha, que ninguém te despreze, Timóteo, ninguém te despreze, ninguém despreze a tua mocidade. Sabe, às vezes a gente acha assim que porque nós somos muito jovens, nós não temos capacidade. Não despreze isso não. Você foi qualificado, querido, você foi regimentado, você tem um bom depósito. Creia nesse bom depósito que está dentro de você, querido. A palavra de Deus está dentro de você. Abre a tua boca. Deixa sair de dentro de você aquilo que é vida para as outras pessoas. Aqui, olha, Paulo dá algumas orientações específicas a Timóteo. Timóteo, olha só, até a minha chegada aplica-te. Ou seja, você enquanto está nesse começo de ministério, você aplica-te a leitura da palavra.
Quando você está nesse início de ministério, aplica-te à exortação, ao ensino. Aplica-te nessas coisas, ou seja, dê crédito àquilo tudo que eu te ensinei. Aplica-te a fazer aquilo tudo que eu te ensinei para fazer. E assim aqui ele fala no final do versículo 16, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo, em primeiro lugar, ou seja, a responsabilidade com a sua vida é com você, é você que tem responsabilidade com a sua vida, é você que tem responsabilidade com o seu crescimento, é você. Então essas coisas salvará você em primeiro lugar, mas também salvará os teus ouvintes. Ou seja, vai trazer salvação. Quando eu e você praticarmos a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, não só vai trazer salvação para nós mesmos, para a nossa alma, mas também vai trazer salvação para aqueles que nos escutam. E o crescimento vai ser assim, amado, vai fervilhar. Amém? Porque as pessoas vão ver em nós maturidade. Porque quem se aplica nessas coisas vai alcançar a maturidade, vai deixar de ser jovem para ser pai espiritual, vai deixar de ser uma pessoa, uma criancinha que precisa de leite e vai passar a ser alguém que distribui alimento sólido. Amém. Maturidade. Amém. Pequenos começos precedem grandes avanços. Pequenos começos precedem grandes avanços. Nós estamos vivendo pequenos começos. Nós estamos vivendo pequenos começos, querido. Aleluia. Nós estamos vivendo pequenos começos, igreja. Você se alegra com os grandes avanços que estão por vir, amado. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia, eu não sei quanto a você, mas dentro de mim isso está queimando dentro do meu peito. A expectativa de grandes coisas que estão por vir, de grandes avanços. Aleluia. Olha, eu vou trazer para você 3 exemplos bíblicos. 3 exemplos na palavra de Deus que falam a respeito de pessoas que não desprezaram os pequenos começos. Não desprezar os pequenos começos. E o primeiro exemplo eu quero que você abra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Enquanto você abre, eu vou te dar um panorama aqui, queridos. Elias era um profeta. Elias era o profeta de Deus sobre Israel. E ele estava ali instruindo as pessoas, instruindo a palavra, dando exortação para os reis. Ele estava ali. Elias estava ali, e de repente chegou o tempo de Elias partir, e Deus dá uma orientação: unge Eliseu no teu lugar. E ele vai e unge Eliseu, e Eliseu passa a seguir Elias. Amados, eu não sei quanto a você, quando uma pessoa é levantada, ela não assume lugar de uma vez, pelo menos não deveria ser assim. E naquele processo de levantar uma pessoa, ela tem que se colocar numa posição de submissão, de aprendizado, de discípulo, sim ou não? Sim. E assim foi com Eliseu. Ele se colocou numa posição de quem queria aprender. Primeira coisa que Eliseu fez foi queimar a história de vida passada dele. Foi quebrar, romper com a história de vida passada dele. Ele pegou as juntas de boi que ele estava trabalhando com elas e queimou. E fez dos animais um cozido. Fez um churrascão lá. E acabou. Mesmo que ele quisesse voltar agora para trás, ele já não tinha mais onde trabalhar, porque ele desfez de tudo que ele tinha para trabalho. Ou seja, quando ele rompeu com o passado e falou assim: eu não tenho mais volta. Eu só tenho uma direção agora, é avançar. E ele começou a sua carreira ali, andando com Elias, servindo a Elias. E olha o que acontece agora nesse texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante.
Eu vou ler com você. 2 Reis 2:1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Olha aqui para mim agora, queridos, quem sabe que está no lugar certo e sabe o que está acontecendo na sua vida, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para informações diversas, de onde quer que elas procedam, ele não tem tempo, ele tem um foco, ele tem um objetivo. Hoje eu sou discípulo de Elias, hoje eu sou discípulo de Elias, mas amanhã eu vou estar no lugar de Elias. Ele sabia disso, ele não desprezou o seu pequeno começo, ele não desprezou o seu pequeno começo como discípulo, mas aqueles outros discípulos dos demais profetas começaram a zombar dele. Agora meu amigo, ó, sobrou para você, você vai ficar sem o seu profeta, porque ele vai embora, e aí, o que vai ser de você? Para muitos poderia ser um momento de tristeza. Para muitos poderia ser assim: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O meu Senhor, o meu guia, o meu mestre está indo embora e eu vou ficar aqui só. Para muitos poderia ser assim, mas para Eliseu não. Eliseu sabia muito bem quem ele era. Eliseu sabia muito bem o que Elias tinha feito com ele, ungido, colocado a unção sobre ele. Para Eliseu, ele sabia muito bem o que tinha que fazer dali para frente. Podia acontecer o que acontecesse, podiam vir zombar dele quem quisesse, ele não iria retroceder, ele iria continuar ali, naquela posição de humildade, aprendendo, até a hora dele assumir a sua verdadeira vocação. Ele não usurpou o lugar de Eliseu, mas ele se submeteu até o último instante. E ele, a gente conhece a história, quando Elias subiu num carro de fogo em redemoinho, a capa de Elias caiu sobre ele, e ele recebeu porção dobrada do Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eliseu não desprezou o seu pequeno começo. Em contrapartida, ele viu um grande avanço na sua vida. Ele viu um grande avanço na sua vida. Um outro exemplo bíblico, um outro exemplo na palavra de Deus é o exemplo de Davi. 1 Samuel, abre lá comigo, 1 Samuel capítulo 16. Enquanto você vai abrindo, eu vou te dando o panorama do que estava acontecendo. Saul foi rejeitado pelo Senhor por causa do seu pecado. Ele decidiu consultar a cartomante, ele decidiu consultar a feiticeira. E ao consultar a feiticeira, desagradou profundamente a Deus. E ali ele foi rejeitado. Ele já não tinha mais ali a unção de Deus sobre a vida dele. E Deus dá uma orientação para Samuel, ungir outra pessoa no lugar de Saul. E aí chega um momento que Deus cobra de Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Eu o rejeitei, até quando você vai ficar dando pena dele? Vai, levanta-te e vai à casa de Jessé.
Então era esse o pano de fundo. Deus queria levantar um novo rei. E ele vai até a casa de Jessé. Samuel não sabia quem ele iria ungir, mas ele obedeceu e foi até a casa de Samuel. E no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 10, diz assim: ao chegar na casa de Jessé, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, passou um por um. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo ele retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. O que está com as ovelhas. Querido, Davi já havia sido ungido rei. Ele poderia se colocar numa posição assim de soberba, de arrogância, de prepotência, de presunção. Eu sou o cara, eu sou o rei de Israel. Que eu vou ficar cuidando de ovelhas mais nada? Não, querido, ele foi ungido agora e depois voltou para cuidar das ovelhas. Ele voltou para cuidar das ovelhas, querido, mesmo sabendo o que havia sido feito a ele. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que não é porque eu fui ungido pastor, ou a Lisiane foi ungida ministro de adoração, ou você foi ungido ministro de socorros, que você ou eu temos que nos colocar numa posição de soberba, numa posição de achar que nós somos melhores que os outros. Não, querido, nós devemos continuar primando por aquilo que nos levou a ser ungido. Amém, amém. Quando Deus olhou para Davi, Deus viu um coração, querido. Deus viu um coração de servo. Deus viu um coração de alguém que era rendido a Ele. E o meu e o seu coração não pode ser encontrado numa posição diferente agora, porque nós somos ungidos, querido. Amém. Nós temos que nos colocar numa posição de quem ainda é visto pelo Senhor. E sempre será visto pelo Senhor. Deus, quando olhou para mim, olhou para você, Ele viu um coração. Nós não podemos mudar esse coração diante de Deus. Nós temos que continuar com o coração do mesmo jeito, da época quando Ele nos chamou, Amém. Da época quando Ele nos levantou para o ministério. Aleluia. Davi, querido, foi honrado diante dos seus irmãos. Estava ali os sete fortões, todos ali saradaços, homens de guerra, valentes, mas não se assentaram à mesa até que Davi foi chamado. Enquanto Davi não chegou, não se assentaram à mesa para comer. Sabe, querido, às vezes as pessoas desprezam: mas aquele ali é um
coitado, aquele ali é um ninguém, aquele ali é pequeno, aquele ali não vale nada. Não, amados. O Deus que nos ungiu, querido, só vai fazer a coisa avançar quando nós chegarmos. E nós chegamos neste lugar. A coisa vai avançar de agora em diante. Vai avançar. Por quê? Porque Ele nos ungiu para esse tempo. Ele nos ungiu com esse propósito. Ele nos ungiu para estarmos aqui, para proclamar as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Ele nos chamou com esse propósito. E o nosso coração, alinhado com o coração dele, vai promover avanço acelerado. Amém. Aleluia. Não desprezando pequenos começos, mas firmes, convictos, olhando para o avanço acelerado que Ele vai fazer. Aleluia! Eu já creio, eu já posso ver. Você crê e pode ver comigo, meu irmão? Aleluia. Aleluia! Davi foi assim. Não se iluda, amado. Os portugueses nos chamando para poder tocar para eles. Para que eles possam ser abençoados com a sua música, Lisiane. Com a sua adoração. Aleluia. Não se ilude, queridos. Os portugueses chamando a vocês, família, Alessandro e Kelly e meninos. Aleluia. Para poder receber de vocês aquilo que vocês sabem fazer de melhor. Amá-los e servi-los. Amém. Não se iludam. Portugueses vão chamar por vocês. Portugueses vão desejar aquilo que vocês têm. Amém. Aleluia. Aleluia. Saul chamou Davi. Saul chamou Davi para poder tanger o seu instrumento. E Davi, querido, poderia pegar e falar assim: é hoje que eu corto a cabeça desse homem e assumo o trono. Não, querido. Em momento nenhum, nós conhecemos a história, nós vemos Davi se levantando para poder mexer uma só palha em favor de que ele assumisse o reino. Ele soube esperar o momento certo, a hora certa. Pequenos começos precedem. Pequenos começos precedem grandes avanços. Aleluia. Davi soube esperar durante o período dos pequenos começos, para que ele pudesse alcançar os grandes avanços. Amém. Não houve rei depois de Davi igual a ele. Foi o maior rei de Israel. Pequenos começos, grandes avanços. Aleluia. Glória a Deus. Um outro terceiro exemplo, eu quero dar um outro exemplo. Um outro exemplo na palavra de Deus, abre lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és bom. E é o Senhor quem tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo maravilhas, sinais, prodígios, para confirmar a palavra que temos pregado neste lugar. Amém. Atos capítulo 9. A igreja estava estabelecida, o Espírito Santo foi derramado e os cristãos começaram a se espalhar. Em consequência disso, se levantou perseguição contra os cristãos, contra a igreja. E ali se levanta um homem chamado Saulo, que começa a perseguir a igreja, começa a matar, pegando cartas para aprisionar e matar cristãos. Primeiro deles que nós vemos, Estevão ali. Foi morto, foi apedrejado, e Saulo, que estava ali aos pés de Estevão, consentia. Saulo, ele era um dos líderes dos fariseus. Saulo poderia interromper aquela barbárie, se ele quisesse. Ele poderia interromper, mas as roupas de Estevão que estavam aos pés de Saulo permaneceram ali daquela mesma forma. E ele não interrompeu. Estevão foi morto. E ali Saulo saiu e pegou cartas para perseguir
a igreja por qualquer dos lugares daquele mundo de então. E Saulo saiu da perseguição. E a gente conhece a história e sabe que aconteceu com Saulo que ele foi pego no caminho pelo Senhor. O Senhor lhe apareceu e ele ficou como que cego, não conseguia ver, não conseguia enxergar. E levado, ele foi para uma casa de uma pessoa e o Senhor manda ali ao profeta ir ter com Saulo. Então, Atos capítulo 9, versículo 17, a gente encontra justamente nesse momento em que o profeta Ananias vai ter com Saulo. E olha o que acontece. Então, Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Oi, olha para mim aqui, querido. Saulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, uma das melhores escolas daquela época a respeito da história de Israel, um dos maiores entendidos da época, aquela que todo mundo queria estar junto, todo mundo queria estar lá. E Saulo, ele foi ali instruído daquela forma, ele era rabino, ele era um fariseu, ele era um entendido da palavra. Ele poderia ter simplesmente se convertido ali ao cristianismo e dito assim: olha, não, eu sou Saulo, sou entendido, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, meu amigo, dá licença, eu sou melhor do que você, que é um pescador. Saulo poderia usar do seu intelecto, da sua posição, para poder reivindicar uma posição no reino. Mas Saulo não fez isso, querido. Saulo, ao se converter, ele foi lá ser um dos discípulos, se envolveu com os discípulos para poder aprender junto, para poder receber. Enquanto o Senhor ministrava a ele, enquanto o Senhor ia dando as instruções a ele ficou ali junto com os discípulos. E à medida que Saulo foi caminhando na sua vida cristã, ele foi caminhando e as pessoas desconfiavam dele. Esse cara está vindo aqui para nos perseguir e nos matar. Houve da parte de Saulo, houve da parte dos discípulos uma desconfiança muito grande a respeito de Saulo. Não era por menos, ele era perseguidor da igreja. E aí se levanta um homem, José, natural de Chipre, também chamado de Barnabé, das Consolações, um homem bom, um homem piedoso, um homem cheio de temor e fé, um homem de Deus. Barnabé era um levita, da tribo de Levi. Esse mesmo Barnabé pegou tudo aquilo que ele tinha, vendeu e colocou o seu dinheiro aos pés dos discípulos. Um homem, querido, que adquiriu o respeito de toda a comunidade cristã daquela época, de toda a igreja daquela época. As pessoas respeitavam Barnabé. E aí levanta esse Barnabé e pega Saulo. Vem cá, Saulo, anda comigo aqui. Aleluia. Aleluia. Saulo poderia dizer assim: eu não vou andar com você não, rapaz, eu sou maior que você. Você é um levita. E eu já sou um fariseu, sou formado lá na escola de Gamaliel. Não, queridos. Ele foi com Barnabé. E as coisas começaram a acontecer. E as coisas começaram a acontecer. E as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque Saulo não desprezou os pequenos começos. Ele não desprezou aquele momento inicial da sua vida cristã. E aí ele vai no capítulo 11, versículo 25, fala assim: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo.
Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Amados, isso me diz que eu não preciso ficar correndo atrás de título, eu não preciso ficar correndo atrás de posição, eu não preciso ficar correndo atrás de aceitação dos homens, eu preciso estar encontrado aos pés do Senhor, e Ele, querido, Ele vai levantar pessoas para me promover, para te promover. É Ele que vai fazer essa igreja ser promovida. Nós não precisamos mexer uma palha para promover essa igreja. Ele vai promover essa igreja. Ele nos encontrou. Ele vai levantar pessoas para nos favorecer. Ele vai levantar pessoas para prover aquilo que precisamos. Tudo aquilo que precisamos, nós não precisamos fazer nada, pois Ele vai fazer tudo para que a glória seja exclusiva dEle. Eita glória! Aleluia! Meu Deus! Eu creio. Meu Deus! Aleluia! Isso está ardendo dentro de mim, queridos. Isso está ardendo dentro de mim, queimando dentro do meu peito. Ele vai fazer. Ele vai levantar pessoas dos 4 cantos do mundo para favorecer a igreja Verbo da Vida de Porto. Amém, amém. Nós não precisamos nos preocupar. Nós não precisamos nos preocupar. A única responsabilidade minha e sua é a responsabilidade que Paulo deu a Timóteo. É a responsabilidade que Paulo deu a Timóteo. E eu vou encerrar agora lendo novamente esse texto que nós lemos no início. Ordena e ensina essas coisas. Aleluia. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Torna-te padrão dos fiéis. Aleluia. Torna-te padrão dos fiéis. Aleluia. Torna-te padrão dos fiéis. Eu lembro quando eu era criança, existia um brindezinho que vinha, eu não lembro em qual alimento, o que era mais, mas eu sei que era um modelador, que você incluía ali gesso dentro daquele modelador e ele se tornava no Mini, na Mini, em bonecos da Disney. Mickey, Pato Donald, lembra disso? Aquilo ali, não é dessa idade, lá fora, rapaz. Aquilo ali, quando você colocava o gesso ali dentro, aquele molde tornava o padrão. Todo gesso que ali dentro era colocado saía da mesma forma, era o mesmo padrão. O que Paulo está orientando aqui é de que eu e você nos tornemos padrão dos fiéis, para que ao receberem daquilo que nós temos para a vida deles, eles também se tornem como nós. Exemplo, padrão aos fiéis. Exemplo, padrão aos fiéis. Exemplo, padrão aos fiéis. Aleluia. Aleluia. Eu queria que nós pudéssemos adorar um pouco mais, reconhecendo que nada vem de nós mesmos que não tenha vindo da parte de Deus. Primeiro, grande é o Senhor. É o Senhor.